ali. Quero chamar aqui o pastor Alencar. Hoje ele termina, gente. Hoje ele termina, até porque o pastor André já quase fecha, né? Glória a Deus. Será que termina? Vocês estão cansados de mim não, gente? Tá não? Às vezes eu fico cansado de mim. Glória a Deus. Amados, a gente está percebendo que a gente está num rio aí. Quem está percebendo? E quem esteve aqui na sexta-feira, você que não esteve, você perdeu, mas perdeu para valer, viu? Por sorte, ficou gravado, né? Então você pode assistir lá a ministração do apóstolo André Stil, que esteve aqui conosco. Né? Talvez esperamos que ele venha algumas outras vezes aqui. E assim, amados, antes de iniciar a ministração, só dar um recadinho aqui. Cadê os adolescentes? Desceram? Então, eles nem vão estar aqui para falar uhul. Então, mas os pais, cadê os pais de adolescentes? Tem que falar misericórdia, né? Uhul, uhul, pode ser uhul. Né? Dia 23, 24 e 25 de setembro, nós vamos ter, né, congresso de adolescentes, que nós já tivemos, esse é o terceiro, né? Esse é o terceiro, né? Os anteriores foram tremendamente abençoadores aí na vida dos nossos filhos, dos seus filhos. E se envolva, pai, né? Mãe, se envolva nisso, que você possa investir na vida do seu filho. Não mece esforços, né? Não mece esforço para estar investindo, que ele possa também estar, né, sendo incentivado nisso daí. Tem uma rifa aí, né? Tem, né? O pessoal está fazendo uma rifa de uma cesta para o Dia dos Pais. Procure o Vini, procure algum dos adolescentes, aí eles vão estar orientando. Amém? Mas, assim, amados, falando acerca do que, né, o tema tem a ver com o que a gente tem ministrado, que a gente vai ministrar hoje. Abra aí a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante. Aleluia. Eu não sei você, mas eu não vou dizer ansiedade, porque ansiedade não é a palavra certa, mas é uma grande expectativa. Eu tenho dentro do meu coração uma expectativa muito grande do que Deus tem para fazer nos nossos dias. Eu tenho expectativa, sim, sabe? E é uma, né? Como a Bíblia mesmo fala, né? Há uma ardente expectativa aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Algo nesse sentido, né? Como se batesse dentro de mim. E assim, amado, eu entendo, para mim isso é claro como água. A igreja, você, bate no peito e fala assim, eu faço parte desse movimento. Movimento do céu na terra. Fala assim comigo, movimento do céu na terra. Você já se pensou fazendo parte de algo grandioso, de algo marcante, de algo, assim, divisor de águas na humanidade, na sua geração? Assim, amados, Deus ele tem algo por realizar, eu creio, nos nossos dias, no nosso tempo, na sua geração, na nossa geração. E ele tem preparado os seus filhos.
Tem pessoas que têm recebido esse chamado e têm respondido a ele. Né? Tem uma coisa que o pastor André disse aqui muito interessante, né? Que acerca de honra, do que a gente está ministrando, né? Que a honra é uma fórmula matemática, né? Ele falou aqui que ela exige reconhecimento e investimento. R mais I é igual a H. Né? Reconhecimento e investimento é igual a honra. Muitas vezes nós reconhecemos, mas não investimos. Muitas vezes nós investimos, mas não reconhecemos. Muitas vezes nós dizemos que honramos, mas não investimos e nem reconhecemos. E assim, amado, há algo por ser feito. Há algo por ser feito. E eu tenho convicção, né, do que eu estou falando, de alguma maneira isso está batendo dentro dos corações aqui também, e a sua resposta positiva para aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E não é só nesse lugar, não. Aqui, isso aqui é um campo de treinamento. Aqui é o nosso aqui é o nosso QG, né? Nosso quartel-general, onde nós damos orientações, recebemos orientação, né, do Pai, que é nosso general, recebemos orientação do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, mas há um campo de batalha para nós batalharmos a nossa fé. E é aí fora, e é no nosso dia a dia, e é fora dos lugares, e é até os confins da terra. E Deus está trabalhando pessoas neste lugar para isso, amém? Quantos creem nisso? Abriu aí? Marcos capítulo 12, do versículo 28 em diante, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, e vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Uma pergunta de um escriba: qual é o principal dos mandamentos? E seguindo, respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala comigo. É o único Senhor. É Ele. Ele é o único Senhor. 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento, e toda a tua força. E o segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe outro escriba: muito bem, mestre, é com verdade disseste que ele é único. Fala assim comigo: ele é único. E não há outro senão ele. Fala comigo: não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que havia respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, aqui a gente vê o reconhecimento tanto de Jesus para alguém que entendeu algo acerca do reino de Deus, né? E o reconhecimento de que Deus, amado, é o único Senhor. Deus, fala assim comigo: Deus é único Senhor. Deus é único. Ele é o único que pode ser Senhor na nossa vida. Não há outro Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há nada maior do que Deus. Não há nada como o nosso Deus. Nada. Deus é o único Senhor. Ele é único. E unindo com o que nós ministramos na semana passada, acerca de idolatria, e nós falamos que a idolatria é aquilo que divide os corações, que coloca os corações divididos, né, dessa unidade, dessa unicidade do que Deus pretende para Ele mesmo, que é Ele ser o único. Amado, o seu coração não pode estar dividido. Por que em uma pergunta, por que você fica dividido entre dois senhores? Ou, né, isso é a pergunta de Elias lá para os profetas, né? Por que vocês ficam, ou Deus é Baal ou o Senhor, né? Ou Baal é Senhor, ou Deus de Israel
de Abraão, de Isaac e Jacó é Senhor. E assim, amado, essa pergunta, ela precisa ressoar dentro de nós, das coisas que nós muitas vezes colocamos como deuses nas nossas vidas, que colocamos como prioridades nas nossas vidas, colocamos como senhores que nos dominam. O que te domina? O cartão de crédito te domina? Senhor na sua vida. Né? As suas contas te dominam? É Senhor na sua vida. Né? Tua esposa... Não, tua esposa não. Isso aí é... Né? Isso aí não tem jeito de escapar. Né? É sim, benzinho, né? Não tem jeito. Aí, como andarão dois se não estiverem em pleno acordo, né? Então, procura concordar com a tua esposa para você não ter que só falar assim, senhora, para ela, né? Brincadeira. Mas muitas vezes, amado, determinadas coisas nas nossas vidas vão dividindo os nossos corações, vão dividindo as nossas atenções. E, poxa, eu já falei aqui, né? Quem dera que os gasofiláceos estivessem cheios de corações, né? Cheios de dinheiro seria bom, mas cheios de corações seriam melhores ainda. Assim, amado, você imagina se você tivesse dinheiro para comprar sem problema, de boa, não tem problema, né? Você desejar, querer ter essas coisas, isso não é problema nenhum. Nunca vai ser. Desde que isso não se torne primazia no seu coração. Eu nem separei o texto aqui, mas tinha uma mulher que ela gastou, vamos pensar, quanto é tudo da vida de alguém, né? Pensa aí, né? O valor de um imóvel, talvez, o valor de carros, né? Tudo da vida de alguém, talvez seja aí, 200, 500 mil reais, sei lá, né? É o valor de um imóvel, o valor de carros, né? 200 mil reais, vamos numerar, só para tornar um exemplo aqui numérico. 200 mil reais, 200 mil reais dá para comprar uma casa de campo? Dá? Uma casa na praia? Dá? Dá. 250, mais ou menos, tem que ser a casinha melhor, né? Os 300, vai. 500. 500 dá, Renato? 500 dá, passa. Então, a mulher, pensa, a mulher gastou todos os seus bens. Uma mulher gastou todos os seus bens com os médicos, buscando algo que não pôde ser dado para ela. Todos os seus bens. Acerca que ela, direcionada, ou com uma última esperança, ou com um coração, digamos, essa é a minha última chance, é a última coisa que eu vou fazer, porque se eu não fizer isso aqui, eu não sei o que eu mais faço na minha vida. E se achegou aos pés de Jesus e tocou na orla das suas vestes. E ela foi curada. Assim, amado, tem coisas que talvez você tente a sua vida toda conquistar. Mas uma delas você só de fato vai conquistar quando você estiver aos pés de quem é Senhor na sua vida. É só aos pés dele que você vai conquistar determinadas coisas. É só aos pés dele que nós alcançamos determinadas coisas. Mas bem, reconhecimento de que Deus é o único Senhor, amado, nos aproxima do reino de Deus. Foi isso que nós lemos aqui, né? O reino, você está próximo do reino. Jesus falando para aquele fariseu, você está próximo do reino. Você reconhece que Deus é o único Senhor. E assim, a expressão, amado, de amar a Deus, como nós lemos aqui,
essa expressão de amar, de todo o coração, de toda a alma, toda a força, todo entendimento. Isso envolve fidelidade, isso envolve lealdade, isso envolve obediência. E a superficialidade, ou, vamos falar assim, o evangelho soft, ou fast food, ou simplesmente uma solução de um problema, um pó de pirilim-pim-pim, sei lá, alguma coisa assim, uma solução prática. É o que as pessoas buscam, mas Deus, Ele não é isso, amado. Deus, Ele é o único Senhor. Deus, Ele é único. Ele é o único Deus. Deus, Ele é único. E assim, a verdadeira expressão de amor, ele vai envolver fidelidade, lealdade e obediência àquilo que Ele quer, àquilo que Ele deseja, aos propósitos deles, aos planos dEle, independentemente dos seus planos, amado. Aí, você vai perguntar para Ele: Deus, você quer que eu tenha uma casa de veraneio? Você quer que eu tenha uma casa na praia? Isso vai corromper o meu coração? Ou aonde eu vou aplicar esses 500 mil aqui da casa de praia? Onde que eu vou aplicar esses 500 mil, esses 200 mil aqui da casa de campo? Ué, gastar com médico a pessoa gasta. Gasta ou não gasta? Se tiver necessidade, gasta ou não gasta? Gastaria. Gastaria. Amado, muito mais importante do que você aprender determinadas coisas, a imitar determinados, reproduzir um crentez, é você viver, é você ter um coração ensinável para aquilo que o Senhor deseja falar e ministrar no seu coração. Fala assim comigo: ter um coração ensinável. Isso é chave para o seu amadurecimento, para o seu crescimento espiritual. A maior dificuldade do avanço do Evangelho, amado, porque as pessoas se estagnam dentro de um ambiente de conformismo, onde eles não renovam a sua mente, como diz lá em Romanos 12, e se contentam com aquele ambiente da satisfação dos pães e dos peixes multiplicados, e até ali está bom. Sabe? Determinadas coisas que o reino, de fato, ele favorece, mas as pessoas param. As pessoas não crescem, as pessoas não desenvolvem no reino de Deus. Por quê? Porque não desejam aprender. Não tem um coração ensinável. Fica dando murro em ponto de faca, é uma gíria usada aí, Ou recalchitando contra os aguilhões, é uma terminologia bíblica aí que Paulo fala, que teria o mesmo sentido aí. Ou, num sentido mais coloquial ainda, mais popular ainda, seria o cabeça dura, cabeça durice. Não quer aprender, não deseja aprender. Esposa, por favor, não belisque seu marido, nem, marido belisque a esposa, porque pode ter esposa cabeça dura também, sim ou não? Os maridos não responderam, então quer dizer que sim. Sábio. Vejo que tem sabedoria aí nos maridos, mas a questão toda, amado, é que um coração ensinável, ela é chave para crescimento espiritual, para crescimento profissional, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. As pessoas que desenvolvem profissionalmente, quem são? As pessoas que buscam conhecimento. É assim ou não é? É ou não é? A pessoa que vai buscar conhecimento, vai estudar, vai se dedicar, vai se ampliar em determinada área, essa pessoa ela vai, tendenciosamente ali, crescer profissionalmente também. Só que o que eu estou falando aqui, amado, é em disposição de aprender. Abre comigo aí, Provérbios capítulo 13, versículo 18.
Olha só. Deixa eu abrir aqui. Oxe, travou. Queria ler aqui que... Só um minutinho, gente. E não vai, mas tudo bem. Vou ler aqui com vocês. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas ao que guarda a repreensão será o quê? Ó, que a gente vem falando aí há bastante tempo, né? Quem deseja ser honrado aí? Olhando por esse prisma aqui, né? Depende de quem ser honrado. De si próprio. Aí você mesmo desejar guardar a repreensão. E essa palavra, pobreza e afronta, essa palavra afronta, tentei abrir aqui o significado, mas não, meu celular travou. Vou tentar abrir de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Essa palavra afronta, ela vem, né, do texto aqui, né, no original, ela é procedente de vergonha, desgraça, desonra ou desgraça, desonra. É o contrário de honra, né? Pobreza e desonra sobrevêm em quem rejeita a instrução. E a gente está falando exatamente sobre isso, sobre aprender ou ter um coração ensinável, disposto a aprender. Sabe, amado, nós não tememos o que nós não conhecemos. Uma criança não teme colocar a mão num ferro de passar, ir na direção de uma escada, sim ou não? Uma criança não teme pegar em uma faca. É um adulto que vai estar perto dela ali que vai, né, correr, socorrer e não deixar. Né? Mas uma criança, ela não... Né, a gente não teme o que a gente não conhece. E eu ouso afirmar, amado, que nós conhecemos muito pouco de Deus. Porque se a gente conhecesse de fato, a gente temeria mais. Muita coisa a gente faz, muita coisa a gente brinca. E eu falo acerca de pecado, eu falo acerca de, né, de libertinagem, eu falo acerca de questões que são assim, arriscadas para a própria salvação. E eu falo aqui com todo o amor, amado. Né? Não é indireto para ninguém, isso é para mim. Né? Isso é uma correção para o corpo de Cristo. Aquele que aceita a repreensão será o quê? Põe aí de novo. Aquele que aceita a repreensão será o quê? Honrado. Então, amado, quando você passa a conhecer a Deus, quem é Deus, se você conhecer, você temeria Ele mais. E essa é a nossa busca. A nossa busca está aí, em conhecê-lo cada dia mais. Cada dia mais conhecer a Ele. Quando você vai conhecendo a Deus, você vai entendendo os limites de Deus. Você vai entendendo o que ofende a santidade de Deus, a bondade de Deus. Você vai entendendo o que não agrada, o que desagrada. Você vai entendendo o seu próprio caminho e a resposta para o seu caminho. E sabe, às vezes a gente quer buscar respostas, amados. É claro que algumas respostas precisam ser específicas, são específicas e vão ser específicas. A exemplo, né? Nosso irmão Geraldo está indo fazer missões agora no Nordeste, depois no Oriente Médio. Deus foi específico, colocar cadê o Geraldo? Deve estar lá embaixo, né? Não, está ali. Deus foi específico com você para esse lugar, sim ou não, Geraldo? Foi específico. Né? Vai para aquele lugar. Estou colocando seu coração naquele lugar. Né? Deus foi específico no coração do Alessandro, não com lugares, né? Mas com uma parte da população. Sim ou não, Alessandro? Deus foi específico com você, colocou no teu coração. Falando, não, peraí. Deus falou para eu amar essa galera aqui.
eu vou botar meu coração nesse negócio aqui. Então, claro, Deus é específico sim, nos casos. Mas assim, amado, quando Deus quiser ser específico, Ele vai chegar para você, vai falar especificamente para você. Porque Deus é Deus e Ele fala especificamente com quem Ele quer, sim ou não? Deus é Deus, tudo bem? Ele é Senhor, Ele é único, tudo bem? Enquanto isso, eu e você, nós precisamos seguir um caminho. E esse caminho, amado, abrange a obediência do todo. A obediência de toda a verdade. A obediência e o conhecimento de quem Ele é. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. Fala assim comigo, eu preciso conhecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, você foi chamado, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que diz, fala assim, eu fui chamado para comunhão com Jesus, com seu Filho, a conhecer. Nós somos chamados, amado, para estar com Deus, para estar com Ele, para viver nele. E por que nós estamos satisfeitos? Se em Deus nós temos tudo. Fecha a conta aí? Por que a gente está insatisfeito? Olha só, se nós, vamos lá, vamos equacionar as coisas aqui. Se nós somos chamados para estar em Deus nós temos tudo, sim ou não? Tudo que a gente precisa está em Deus, e o melhor de Deus é o melhor para mim. Se, mesmo, digamos, estando em Deus, eu estou insatisfeito. Se há insatisfação no meu coração, se há, sabe, o pastor André falou também, o pastor Ronaldo citou aqui, inclusive, sobre raízes aqui de amargura, de ingratidão, por exemplo. Se eu estou em Deus e estou insatisfeito, será que realmente eu estou em Deus? Essa é a pergunta. Se eu estou em Deus, eu estou em Deus, eu estou na bênção, não é assim que o povo fala, pastor? E aí, meu irmão, como é que você está? Está na bênção. O pastor Ronaldo também fala assim com a gente. Pode fazer tal coisa, pastor? Está na bênção, fião. Nem sempre está na bênção, é assim, tá? Fica esperto. É ou não é, pastor? Nem sempre está na bênção, é assim, fica esperto. Mas, abra Mateus capítulo 15, versículo 8. Voltou aqui. Olha só. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está, o quê? Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só. Traduzindo ou parafraseando esse texto aqui, o discurso é um, mas a vida é outra. Na fachada é uma coisa, mas na realidade a coisa é outra. Esse é o ponto aqui, amado. Que o Senhor traga temor sobre a sua vida, para você desfazer as fachadas que foram levantadas. São deuses erguidos. Você não tem coragem de passar vergonha pelo nome do seu Senhor? Você não é digno do seu Senhor, porque isso está escrito na Bíblia. Expor determinadas feridas, determinadas situações que você precisa se tratar, se consertar. Você não conhece seu Deus se você fica escondendo, levando vida dupla. Você não conhece o seu Deus. É com muito amor que eu falo isso, amado.
E assim, eu não quero trazer peso sobre a vida de ninguém. Mas nós estamos num período de alinhamento sobre aquilo que Deus deseja fazer sobre a nossa vida. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Toda vez que Deus pedia para que o povo se santificasse, toda vez que Deus pedia, ó, Israel, se santifica. Na sequência disso vinha vitória sobre as guerras, bênção sobre bênção, vitória sobre nações, sabe? Situações se abrindo na frente. Eu entendo, amado, que Deus está nos ajustando nesse sentido. A gente fica tentando, né, mudar de assunto, a gente não muda de assunto, o assunto é esse. Deus está nos aparando, Deus está aparando as nossas arestas, as minhas arestas, as suas arestas, para que a gente avance, a gente ande, né, a gente saia adiante. Rompa. Quanto tempo na sua vida você é estagnado, meu irmão? O Senhor deseja que você rompa. Preste atenção, muitas pessoas vão passar na sua frente e você vai ficar de trás olhando e falando, o pastor deu oportunidade para aquele. Não. A pessoa simplesmente se posicionou, parou de reclamar, entendeu que precisa conhecer a Deus. É Deus, amado, que faz as coisas. É o pastor, sou eu, é o líder. Não, amado, a gente simplesmente, né, tem uma função eclesiástica aqui, mas a gente está junto, a gente é um corpo. A gente é um só. Essa é a oração de Jesus para conosco, que eles sejam um só. Que eles sejam um só. E assim, amado, é possível alguém estar dizendo determinada coisa e pensando algo totalmente diferente. Sentir, sabe, uma grande satisfação sobre a sua vida, sobre até o que Deus faz sobre a vida dela, ou vem fazendo, por não livrar daquilo, disso ou daquilo, insatisfeita, sabe, Deus tentando mostrar, sabe, Deus tentando trazer de volta, Deus falando assim, ô dura serviço, me ajuda aí, né, Deus falando assim, me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar, sabe? Esperando de você. Coração ensinável, amado. Essa é a chave. Um coração disposto a aprender. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não. E um coração duro. O que acontece com um coração duro? Um coração duro, amado, só uma coisa pode acontecer. É a rocha que esmiuça a penha, caindo sobre você. Vai quebrar de qualquer jeito. Entre nesse processo de conhecer o seu Deus, sabe? Há quanto tempo você não ora no seu quarto? Há quanto tempo você não pergunta para Ele sobre as suas decisões? Sobre as decisões importantes da sua vida? Sobre o que você precisa, de fato, direcionar nos seus filhos. Sabe, discernimento de espírito. Por que você não pede dons a Ele? Discernimento de espírito, pais, a gente precisa. Nós, pastores, líderes, o que a gente mais precisa, meu Deus, discernimento de espírito, sabe por quê? Porque muitas vezes a circunstância parece, sabe, tão perfeitinho, a lógica acontecendo tão certinho, só que o que Deus quer que a gente faça é diferente daquilo. E só com discernimento espiritual para a gente poder de fato entender e caminhar nesse sentido, amado. Sabe, Deus, Ele não pode se revelar de uma maneira, vamos falar assim, simplista. Você não pode, é claro que Deus, né, Deus se revela, eu não quero cometer uma heresia aqui e dizer que Ele não se revela textualmente, Ele se revela sim, Ele se revela através da sua palavra. Esse aqui é o lugar de confirmação de qualquer exibição acerca do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus, né,
deseja se mostrar para nós, amém? Mas isso aqui, na sua prateleira, é um livro. Isso aqui é um livro. É um livro, como o outro, como outros. Né? Como outro qualquer. Agora, quando você se prontifica em conhecer ao Deus da Bíblia, ao único Deus, quando você se dispõe, quando você, sabe, além dos textos, sabe, quando você deseja mais, né, que os textos, eles te envolvam, além do texto, que você entre dentro desse ambiente da palavra, amado. Na palavra ele se confirma e se revela quem ele é. E se mostra com certeza de que é ele mesmo que está se mostrando para você. Assim como Jesus, diante de Satanás, ele falou, mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu estou falando sobre mais do que vir à igreja. Eu estou falando mais do que você ter um prefixo de cristão, ou de liderar, ou de pastorar, ou de, né, se você almeja episcopado, grande coisa você almeja. Isso é bom também, mas abra comigo, Salmo 34, versículo 7. Estou falando, amado, sobre conhecer a Deus quem Ele é, na integridade de quem Ele é, ao limite que Ele se mostrar para mim e para você. Dentro de tudo aquilo que você e eu podemos suportar. Quem está afim aí? Conhecer a Deus, tudo que Ele é, poucos, hein? Quem está afim aí de conhecer Deus na integridade do que Ele é? Gente, amados, é algo para ser perseguido. Isso é uma missão. Isso é uma missão, isso é algo para ser perseguido. Conhecer a Deus. E Deus, Ele procura pessoas assim, que o procuram. Está aqui. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o... Não é qualquer um, é aqueles que o temem. Quem teme a Deus. E os livra. 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta a quem? Aos que o... Uau! Provai. Provai. Não sei se eu já falei isso aqui, acho que eu já falei. Acho que eu falei lá no Iners, né? Provar. Isso aqui, amado, se eu pegar aqui o significado, vou clicar aqui para ver. Aqui está escrito assim, ó, é de uma raiz primitiva que significa provar, perceber, comer, degustar. O quê? Como assim? Como assim, pastor? Comer? Degustar a Deus? É. Este é o pão vivo que desceu do céu. Comei todos. Sabe, amado, Deus, Ele deseja ser experimentado. Deus, Ele deseja ser provado, degustado, conhecido na largura, na altura, na profundidade, conhecido, sabe, nos seus cânticos, nos cânticos que dizem a respeito dele, conhecido a forma como são os seus olhos, conhecido, né, como são os seus cabelos, conhecido, o Senhor, Ele deseja ser conhecido, amado. E tudo, sabe, tudo que a gente possa perceber do Senhor, até
na nossa existência, ainda assim vai ser sombra daquilo que Ele é, porque Ele é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Quantos desejam provar dEle? Experimentar dEle? Provar e ver de que o Senhor é bom? Nós lemos aqui acerca dos 2 mandamentos, Jesus falando acerca dos 2 mandamentos. O primeiro é Deus. Toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a tua força, tudo que você tem, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Mas, o segundo é o Marcos 12, 31. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala comigo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu falar um negócio para você. Para quem você deseja a salvação que você tem? Para quem você deseja o melhor da salvação, que é o que você tem? Para aqueles que você ama, sim ou não? É assim ou não é? A maior demonstração de amor para com a vida de alguém é você desejando a Ele salvação de Cristo Jesus. É você mostrando esse caminho de conhecer. Amado, e se isso for palatável, se isso for delicioso, se isso for maravilhoso, esse provar e ver, se isso for bom para você, amado, se isso for, se isso for saboroso para você, se isso for delicioso para você, se isso for bom para você, e assim, amado, sai do ambiente dos seus pecados, se arrepende, deixa desse velho homem e anda dentro desse ambiente de provar e ver que o Senhor é bom. Para de resistir a Deus, para de resistir a Ele. Sai desse ambiente, larga essa capa aí que te segura, que te esconde. Te esconde, é uma capa que te esconde. E sai gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui tem 2 coisas, amado, que nós precisamos falar, que eu quero falar aqui. A gente não está encerrando ainda. Eu pedi para ele subir antes. Amar o próximo com a ti mesmo. Primeiro você precisa se amar, sim ou não? Amor próprio. É assim ou não é? E as coisas desse século, as coisas deste mundo, a gente sabe, amado, as aflições, todos nós estamos sujeitos a passar essas lutas, que nós passamos aí, todas. As suas do seu jeito, as minhas do meu jeito. Isso muitas vezes nos coloca dentro de um sentimento onde a gente, perde o amor próprio, deixa de se amar, né? Deixa de exercer amor a si. E é necessário a gente se amar para amar o próximo, porque se a gente não se ama, a gente também não ama alguém. Se a gente ceifa o amor para si próprio, em se cuidar, né? Em querer um bem para si, em se preservar. E eu falo sobre prática do pecado, vícios, por exemplo, maus costumes, outras coisas nesse sentido. 1 Coríntios capítulo 3, 16, fala assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Uau! É necessário, amado, você se amar. É necessário você entender a importância
de você como um ser único, especial, feito por Deus, insubstituível, filho de Deus, chamado por Ele. Se você está aqui, você foi chamado por Deus, amém? Eu vou fechar questão nesse ponto aí, né? E acabou. Não vou dar opção para você se perder, não. Se você está aqui, você foi chamado por Deus. Se você está aqui, é porque Deus te ama. Isso pode parecer um jargão crentez, de púlpito de igreja. Em alguém chegar para você e falar assim: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para fazer na sua vida. Isso é dito aos montes, amado. Isso é dito aos montes. Mas quando você ouve isso de dentro para fora, e o Espírito Santo que está em você, ele pode dizer isso para você: você é o meu filho amado do meu Pai. O que a gente vai dizer aqui só vai confirmar aquilo que já está ardendo e gritando dentro do seu coração. Você é um filho amado do meu Pai, que o Pai largaria 99 para ir buscar você. Você. Essa é a pergunta. Sabe? Você se ama? Se não, amado, deixa que o Senhor restaure esse amor por si em você. Você é amado por Ele. Só isso é suficiente. Ele é fonte de todo o amor. Ele é fonte de todo o amor. Todo o amor que você precisa sentir. Você pode ter sido rejeitado, você pode ter sido abandonado, você pode ter sido humilhado, você pode não ter sido querido, as pessoas podem ter te abandonado, você pode ter sido o último da tua casa. Davi foi também. Foi ou não foi? Foi esquecido. E vários outros homens foram também. José foi jogado no poço, foi ou não foi? Traído. Pelos irmãos, vendido como escravo, quase morto. Foi traído ali por quem ele, né, deveria ter lembrado dele. Claro, lembrou depois, no tempo certo, no tempo de Deus. O copeiro, né? E isso, amado, entenda. Talvez você não vai ter o favor das pessoas, mas entenda. Para aqueles que estão em Deus, e tem certeza, sempre vão ter o favor de Deus. Por pior que vão as coisas, entendam, amado, entenda, não olhe diferente, não olhe como a circunstância te mostra, entenda o favor de Deus sobre a sua vida, para aqueles que estão nele. Aqueles que se deleitam nele, aqueles que se entregam a ele, aqueles que até já gastaram muitas coisas na sua vida tentando coisas por aí, mas reconhece que é só na orla das vestes dele que tem a verdadeira cura. Meu Deus, meu Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, tá bom, você se ama, legal. Problema resolvido. Você se ama. Mas você é uma pessoa digna de ser imitada, acompanhada. Quem é convencido, é claro, vai dizer: não, pastor, eu sou o cara, posso, né? A única vez, como que é? A única vez que eu pensei ele está errado. Não, a única vez que eu errei foi quando eu pensei está errado, não é assim? A famosa frase do Girafales, né? Segundo Girafales, não está escrito não. A pessoa pensa que é um infalível, né? Sabe, amado?
Que o nosso coração e a sua conduta, a sua vida, seja como o Paulo falando aos Coríntios. E ele não fala isso só para eles não, ele fala aos Efésios, ele fala também, né, a Timóteo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Repete isso comigo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha, eu desejaria realmente sentar com cada um agora, olhar nos seus olhos e falar assim: meu irmão, eu gostaria que os meus filhos imitassem você. Pode ser? Dá para ser? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Mas qual que é a diferença do pastor sentar com você, olhar nos seus olhos, e Jesus olhar nos seus olhos e dizer assim, sentar com você: eu gostaria que os meus filhos parecessem com você? Qual que é a diferença do pastor, né? Muito melhor seria Jesus sentar assim. Quem gostaria? Não. Talvez alguns diriam que não, não quero ser confrontado dessa forma. Mas amado, é dentro desse caminho e dessa grandeza que o Senhor deseja levar você e a sua vida a esse lugar, a ser imitável. Amém? E essa é a pergunta. Como você vai exercer amor ao próximo como a ti mesmo, se a ti mesmo você se degrada? Se a ti mesmo você se flagela, se a ti mesmo o seu caminho não é bom, não, faz tal coisa que é bom, mas não faz o que eu faço não, não é assim? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É a gíria aí, a frase de alguns antigos aí, né? Amado, seja digno de ser imitável. Na sua vida, na sua intimidade, no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Sabe? Você quer adorar seu Deus? Tenha uma vida imitável. Imitar a Cristo, amado, é a chave para amar o próximo. Imitar a Cristo é a chave para amar o próximo. É a melhor forma de você honrar a Deus. A igreja primitiva em Antioquia, por exemplo, os discípulos eles foram chamados de cristãos. Você é digno de carregar esse prefixo, esse título de cristão? Você tem honrado o seu Deus com esse título? Não, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, semideus, coisa daí para lá. Cristão não, cristão é muito pouco. Você é digno, amado, né? De se chamar cristão, que é do grego cristianos, né? Cadê os cristianos? Tem os cristianos aí, né? Olha o cristiano ali. Cristianos. Cristãos. Que significa pequenos cristos. E o que significa Cristo? Fala comigo. Ungido. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: eu sou, meu Deus, eu sou um pequeno Cristo ungido. Você. É você. Você. Reconheça você, amado, dentro da grandeza de quem você é. Daquilo que Deus te tornou. E não é pela bondade que tem em você, não. É pela bondade que tem nele. É pelas misericórdias que tem nele. Que são, né, que se renovam a cada manhã, que são infinitas. Que deseja te purificar, te santificar, te tornar como um filho. Como um filho, como um filho. E filhos
e filhos, e filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, filhas e filhos, multidões e multidões de pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, do Cristo ungido, agindo em mim e em você. Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim: como o ferro e o ferro se afiam, assim o homem ao seu amigo. Assim, ó, tchim, tchim, tchim. Eu e você, nós estamos aqui nos afiando, nos amolando. Esse é o nosso quartel-general aqui, onde a gente vem afiar as nossas espadas, amém? E nós estamos aqui. E o versículo seguinte diz assim: o que trata a figueira comerá do fruto, o que cuida do seu senhor será honrado. Tem muita coisa que fala esse versículo, não vou me ater nele, dá para a gente encerrar. Mas assim, amado, esses dois versículos, nós temos um papel aqui de afiar um ao outro. Nós temos um papel aqui de nos aperfeiçoar em Cristo, nessa caminhada. E também honrar a Deus. Honrar a Ele. Entregar a Ele, sabe? Cuidar daquilo que nos entrega o fruto. A nossa missão, amado, a sua missão, é a gente se manter firme em Cristo, diligente, perseverante, rumo em conhecer aquele a quem tem nos chamado. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão. Ah, pastor, qual que é a minha missão? Qual que é a missão da minha vida? Estou falando aqui para você. A sua missão é permanecer firme. Fala comigo. A minha missão é permanecer firme, perseverante, diligente em conhecer a Ele. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e fortalecer o meu irmão. Pedro, Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, você acha que você está pronto? Pedro, você teve uma revelação, você tem buscado o conhecimento de Deus, de quem eu sou. Pedrão, cara, você está no caminho certo, você está indo bem, Pedro. Mas escuta aqui que eu vou te falar. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Fortalece os seus irmãos. Fortalece os que estão fracos, amados. Tem muitos que estão fracos nesse período ainda. O rescaldo aí dessa situação de pandemia. Tem gente achando, né? Quantos não pensaram que ia morrer? Quantos não pensaram que, né? Poxa. Quantos não perderam parentes? Gente próxima a nós aqui, perdemos pessoas próximas. Passou perto ou não passou? Fala aqui comigo, sim ou não? 1000 para um lado, 10.000 à direita, mas estamos firmes aqui, sim ou não? Né? Não é felicidade os 1000 para um lado, nem os 10.000 para o outro, mas graças a Deus porque nós estamos aqui, amado. Só que tem muitas pessoas, amados, que estão precisando de ser fortalecidas. Poxa, acende essa chama de paixão pelo Senhor dentro de você. Vai incendiar alguém. Vai compartilhar desse fogo, sabe? Vai falar desse provar e ver de que o Senhor é bom. Fortalece os teus irmãos. O céu que eu quero para mim, eu não posso querer só para mim. É egoísmo. A bênção que eu quero para mim, eu não posso querer só para mim. A revelação de Deus, eu não posso querer ela só para mim, meu irmão. Eu não posso. As bênçãos, a prosperidade de Deus, né?
que eu quero para mim, eu não posso reter ela para mim, querer ela só para mim. Vamos abrir lá, vamos para a gente encerrar. Em Mateus capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus, o que ligardes na terra será ligado nos céus, o que desligardes na terra será desligado no céu. Olha só, a começar em Pedro aqui, a revelação, fala comigo, a revelação de quem ele é. A gente tem que buscar em conhecer quem ele é, sim ou não? Em descobrir quem ele é, a gente tem que perseguir isso, sim ou não? E olha só, tão logo nós conhecemos, e não é conhecer de ouvir falar, uns dizem que é tal coisa, outros dizem que é não sei o que lá. Tá bom, mas o que vocês dizem que eu sou? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Ele é o bom, ele é o palatável, que você já experimentou e pode dizer sim, ele é bom? Ou não? Ou alguém falou que ele é bom para você? Ou o pastor falou que ele é bom? Ou o pastor experimentou e você está crendo que o pastor tá falando verdade, então é isso aí, beleza? Não, meu irmão. Experimente você. Prove você. Beba você desse cálice. Beba você, coma você desse pão. Sabe, coma você. Sabe, experimente você, conheça você. Abra a Bíblia e tenha a revelação de quem Ele é. Veja quem Ele é, que Ele se revela para você. O que Ele fala para você. Ele deseja se revelar, amado. E da mesma maneira que Ele se revela, Ele também te missiona. Olha, Pedro, não foi carne ou sangue que revelou não, mas foi o Espírito de Deus. E eu também digo para você, que você é Pedro, você é rocha. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vai falar acerca do seu ministério, amado, também. Ele vai falar acerca daquilo que você vai exercer diante dele. Há um momento que você tem a revelação de quem Ele é. Quando você passa a conhecer a Deus na integridade de quem Ele é, sabe? É como Isaías, eu vejo o Senhor no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enche toda a terra. E lá do céu, o anjo disse: quem enviarei? A revelação de Deus, Deus sendo revelado a este homem. E aí ele lá, olha para um lado, olha para o outro.
Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Deus deseja se revelar a você, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Sim, Senhor. Nós desejamos, meu Pai, receber essa revelação que vem do alto, de quem Tu és, Senhor. Conhecer, Senhor, a Ti, conhecer quem Tu és, Te honrar, Senhor. Nós queremos, Senhor, Te conhecer. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Não há maior amor maior que esse. Não há maior amor maior que a morte. Nele permaneço, sem ele secaria tudo que eu peço. Permaneça em minha vida, me chamas de amigo, mais do que palavras, assim eu frutifico. Alegria me é dada, o seu amor ensina a amar a quem tu amas. Não há maior amor, entregou a sua vida, tudo que nos deu, tudo que ele fez, por amor morreu, nossas vidas resgatadas pelos seus amigos. Amigo mais chegado que um irmão, não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos, pelos seus amigos. Amigo mais chegado que um irmão, não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos. Fique de pé nessa hora. Coloque seu coração neste lugar de conhecer a Ele, de se entregar a Ele, em profundidade, em largura, em altura, sem reservas, em largar a capa, em desfazer as máscaras. Sim, Senhor. Não há maior amor maior que esse. Não há maior amor maior que a morte. Nele permaneço, sem ele secaria tudo que eu peço. Permaneça em minha vida, me chama de amigo, mais do que palavras, assim eu frutifico. Alegria me é dada, o seu amor me ensina a amar a quem tu amas. Não há maior amor, entregou a sua vida, tudo que nos deu,
nossas vidas resgatadas pelos seus amigos, amigos mais chegados que um irmão. Não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos. Pelos seus amigos, amigo mais chegado que um irmão. Não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos. Pelos seus amigos, amigos mais chegados que um irmão. Não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos. Pelos seus amigos, amigos mais chegados que o irmão. Não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos. Sim, Senhor, Tu és o primeiro, és o primeiro, és o primeiro entre muitos, entre muitos, entre muitos, entre milhares de milhares, entre milhões de milhões. Tu és o primeiro. Não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos. Pelos seus amigos, amigos mais chegados que um irmão. Não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos. O seu amor ensina a amar a quem tu amas. Não há maior amor, entregou a sua vida, tudo que nos deu, tudo que Ele fez, por amor morreu, nossas vidas resgatadas pelos seus amigos, amigo mais chegado que um irmão. Não somos mais escravos, és o primeiro entre muitos irmãos. Pelos seus amigos, o Senhor está posicionando, redirecionando agora muitas vidas aqui nessa noite. Receba isso, amado, receba isso, essa direção do Senhor de dignificar o nome dEle, dignificar o nome dEle, dignificar o nome de Cristo, de ser chamado de cristão, de ser chamado de pequeno Cristo, uma unção de honrá-lo. Sim, o Senhor está restaurando aqui, amado, o seu testemunho. O Senhor está restaurando o seu testemunho. Sim, Senhor, Tu és o primeiro, muitos irmãos. Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, Entre muitos, entre milhares e milhares. és o primeiro entre muitos irmãos. Sim, Tu és o primeiro, sim, Tu és o primeiro, és o primeiro entre muitos irmãos. Tu és o primeiro, Tu és o primeiro. Levante suas mãos para Tu Ele. és o primeiro, és o primeiro. Receba essa missão, amado. Muitos irmãos, Tu és o Amar ao primeiro. Senhor. Amar ao Senhor de todo o teu Tu és o coração, primeiro. porque Ele é único. De toda a tua alma, todo o teu entendimento, Tu és toda a o tua primeiro. força, tudo, tudo, Tu és o primeiro. tudo diante dEle. E Tu amar o és próximo como a ti primeiro. mesmo. Aceita essa missão. Primeiro entre
Aceita essa missão. muitos irmãos. Tu és Recebe o essa missão. Tu és o primeiro, és o primeiro Jesus. entre muitos irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Deus abençoe a todos. Que isso possa atrapalhar a tua noite de sono. Que isso possa frustrar os seus planos naturais. Porque Ele é o primeiro. Ele é o único. Ele é o único. O único digno de ser adorado. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada a todos. Amém. És o primeiro entre muitos irmãos. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro.